Seja bem-vindo, pessoal! Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre uma ferramenta que é fundamental para você que em breve vai começar a trabalhar com refrigeração. Não importa se é um iniciante ou se já tem bastante tempo de experiência. Ela é fundamental. E você sabe do que eu estou falando? Quero ver se você acerta. Isso mesmo, se você pensou no manifold, você acertou. É esse equipamento aqui, essa ferramenta. E agora eu vou te explicar como que ela funciona, por que ela é tão importante no trabalho daquele que trabalha com refrigeração. Olha, aqui nós temos 2 registros e 3 saídas. Vocês estão vendo? 3 saídas. Então, esse do meio, ele é a comunicação. Esse do meio é o que ele vai comunicar com... vai depender de qual manômetro você escolher. Quando ele está fechado, esse do meio não está se comunicando com nenhum. Mas ele vai estar lendo a pressão dessa mangueira. Agora, se você quiser que ele comunique a leitura desses dois, por exemplo, desse com esse, você vai abrir o registro. Tá ok? E ele vai pegar essa pressão. E daqui é a mesma coisa. Quando você... Vamos supor que aqui ele vai estar na mangueira, essa mangueira vai estar na garrafa de gás. Ou esta mangueira vai estar na bomba de vácuo, já que ela é o de serviço. Então, se aqui estiver fechado e aqui também, e eu abrir essa mangueira aqui, abrir essa garrafa de gás que está nessa mangueira, conectada nessa ponta, não vai aparecer nada, nenhuma pressão vai ser lida. Por quê? Porque eu não abri o registro ainda. Tá ok? Ela só vai fazer a leitura quando eu abrir, a menos que essa mangueira esteja conectada. Aí sim ele vai fazer a leitura mesmo com o registro fechado. Para que eu vou usar esse manifold, essa ferramenta? Então essa ferramenta, como vocês estão vendo, ela é composta de 2 manômetros. O manômetro azul é o de baixa pressão, esse aqui é o de alta. Ou seja, esse aqui ele suporta pressão muito mais elevada do que esse. E esse daqui são pressões mais baixas. Ele normalmente vai ser medido em PSI. E muito interessante que essa medida, ela, além de ter a escala aqui em PSI, aqui dentro, ela respectivo ao gás em que ela está se referindo, por exemplo, R22, R134, R410, deixa eu mostrar aqui, ó. Então aqui, ó. Então, de acordo com a pressão em que ele faz a leitura, essa parte aqui, ela é feita a pressão, isso. Então essa parte aqui, ó, onde vocês estão vendo 50, 100, 150, então ela é medida em PSI, tá ok? Em PSI. Aqui dentro, ó, vocês estão vendo, ó, R22, R134, R404. Esse aqui depende do equipamento que você vai mexer. Qual é o tipo de gás dele? Por exemplo, ar-condicionado, o comum é o R22 e o R404. 10. E o R410, desculpa. E o R134, geladeira, freezer, tá bom? Agora, o R410 são para os equipamentos mais novos. São os equipamentos mais novos. Então, por que está aqui fazendo parte da tabela esses gases? Porque, de acordo com a pressão em que se tem aqui, em PSI, a pressão do gás, ele vai me dar também em Celsius aqui, tá vendo esse Czinho? Em graus Celsius, enquanto que esse gás, esse fluido refrigerante, ele está evaporando. Tá bom? Então, é assim. É claro que depois... vocês vão poder saber mais ou menos a média de pressão que cada aparelho ele vai trabalhar. Por exemplo, o aparelho que trabalha com 410, um ar-condicionado, ele tem a sua pressão. O R22 também. O 134 também, uma pressão média. Claro que o que vai definir, como já falamos em outro vídeo, a quantidade de gás, para ser mais preciso, você vai usar uma balança. Mas então... Como que, já que ele não é tão preciso para medir a quantidade certa de gás, então para que eu vou usar ele? Por que só não usa a balança?
Porque esse manômetro, gente, quando você conecta ele no sistema, vamos supor, um ar split, que é aquele ar que fica ali separado, uma parte interna e uma parte lá fora, né? Quando você chega nele, o cliente falou, aí tá com um problema. E você vê lá, o compressor trabalha, mas ele não está gelando, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua mangueira, vai conectar nesse ar-condicionado e você vai fazer uma leitura da pressão do sistema. Então imagine que você já sabe que um gás que trabalha lá, o R22, a média de trabalho dele, você já sabe que é cerca de 70 PSI. Você vai chegar lá, o cliente está reclamando, você vai conectar. Você conectou, você vai fazer uma leitura. Aí vamos supor que ele está com 100 PSI, que eu já peguei alguns, né? A pessoa se enganou, não tinha experiência, colocou lá muito gás, uma pressão muito alta. 120 PSI. Aí você já logo vai saber. Opa, mas a faixa de trabalho do R22 é na faixa de 70 PSI. Ele está com excesso de gás ou tem uma outra coisa aqui que está dando problema. Então, ou seja, você vai coletar dados do seu equipamento. Aí você conecta numa geladeira. Você vai ter a faixa de trabalho dela lá. Às vezes vem na etiqueta ou a sua experiência já vai saber de cabeça. Não, a geladeira ela é mais ou menos tanto. Então, se ela estiver muito baixa, você vai saber que tem uma coisa errada. Ela pode ter perdido o fluido refrigerante. Então, por isso que é importante. E esse daqui, o de alta, quando que eu vou usar? Eu vou usar quando eu quiser medir a pressão do lado de alta ou a pressão do compressor. Vamos supor, quero saber se meu compressor está meio fraco, se ele não está conseguindo comprimir bem. Aí eu vou pegar e vou conectar isso aqui na linha de alta para ver se ele ele consegue atingir aquela pressão indicando que ele está forte ou se ele está fraco. Tá ok? Então, fica aí essa dica de como utilizar esse manifold. Então, também queria mostrar como que ele é sem as mangueiras, ó. Tá bom? Ele é assim. Tá um pouco duro esse aqui. Nossa, esse aqui tá um pouco duro. Aí. Então, ó, ele é assim. Então, se eu abrir as duas, os dois, por exemplo, se eu abrir, a pressão que está entrando aqui, ela vai fazer a leitura por meio dos dois. Tá bom? Então, é assim que ele funciona. Os dois fechados, ele vai fazer a leitura apenas se aqui estiver pegando a pressão. Tá bom? E no vermelho, mesma coisa. Ele vai fazer a leitura daqui para cá. Agora, se eu quiser que essa mangueira se comunique com uma dessas duas, eu preciso abrir. Igual no caso, por exemplo, passar aqui o vácuo, um fluido refrigerante vindo da garrafa por aqui. Ele só vai passar para esse lado quando eu abrir, porque aqui é um registro, aqui dentro desse pino ele fecha. Então eu preciso abrir ele para fazer a comunicação do meio com qualquer um desses lados. Tá ok? Ficou alguma dúvida? Queria fazer alguma pergunta? Então é assim que funciona esse manômetro. Você vai conectar ele lá, o manifold, no sistema e você já logo vai ver, opa, essa pressão está muito baixa, está muito alta, a pressão está boa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele vai coletar dados, tá bom? Igual o médico, por exemplo, quando esse médico ele vai consultar um paciente, então ele tem ferramentas para coletar dados, ele não pode olhar para você e chutar, né? Então, ele vai usar talvez o estetoscópio, ouvir seu coração, seu pulmão. Ele vai usar um aparelho de pressão para poder ver como é que está a sua pressão arterial, um termômetro, talvez uma lanterninha. Então, o manifold ele vai fazer isso, ele vai coletar dados, se tem alguma coisa alterada, para você saber se faltou gás, se não, se o motor está sem força. Por isso que ele é tão importante.
Fica aí esse vídeo, espero que tenha ajudado, espero que tenha sido de forma bem simples para você entender. Mas se mesmo assim ficar alguma dúvida, você pode perguntar que teremos o prazer em lhe informar.